Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Coco Presbyterian Church. É o culto que a gente faz e lança todo domingo à tardinha, né? Comecinho da noite, para te abençoar, te edificar. A gente começou isso com o Covid, né? Quando o pessoal não podia ir na igreja, nós resolvemos começar essa breve meditação para abençoar as pessoas que não podiam sair de casa. As igrejas ainda estavam batalhando para ver o que fazia, né? Porque teve igreja que foi pego totalmente desprevenida, né? O que nós vamos fazer para evitar essa situação? O pessoal não pode sair de casa, e a internet, corre para a internet, aprende a fazer o live, né? Aquele negócio todo foi uma correria, vocês não têm a mínima ideia de quão difícil e complicado foi. Porque a gente, né? Muita igreja teve que aprender a fazer essas coisas, né? E começar do zero, né? Câmera, computador, aquele negócio todo, é algo complicado. Então nós começamos lá naquela época e agora eu mantenho, né? Estou mantendo ainda para te abençoar, te edificar, né? Te trazer uma palavra de Deus para você, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. Não temos grandes objetivos, não, é simples, né? Então eu faço uma oração, compartilho um hino, né, uma canção com vocês e aí trago uma meditação para te abençoar na tua vida cristã, né? Esse é o objetivo. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? Esse canal aqui que você está assistindo chama Um Pingo de Prosa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja. Não temos condição de... Não estamos querendo competir com ninguém, né? É só adicionar mais alguma coisa na tua vida, né? Nossa igreja é aqui na Flórida, nos Estados Unidos, então se você está no Brasil... Agora, se você mora na Flórida e quiser fazer uma visita, é uma igreja americana, né? Tudo em inglês. Mas se você mora aqui, seria bom você ter uma igreja que fala inglês para te ajudar na comunicação, né? Que se você trabalha, né, vai para a escola, alguma coisa assim, então isso te ajuda. Esse é o nosso objetivo. Vamos orar a Deus, querido. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco, Senhor. A tua misericórdia que tem sido extraordinária nesses tempos difíceis, ó Deus. Queremos orar por essas pessoas que estão nos assistindo, queremos que o Senhor as abençoe o corpo, a saúde, a mente, o coração, Senhor, a alma. Abençoa a família, abençoa as finanças, o trabalho, Senhor, abençoa as crianças, os idosos. Dá graça para eles, ó Deus. Dá graça para que eles possam não só te conhecer, mas que eles possam te servir. Fica conosco nesse instante, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. E como eu faço todo dia, queridos, como eu faço todo domingo, eu compartilho uma música cristã. Normalmente eu vou vou lá no passado, né, que as que eu conheço, as que eu lembro, né, o pessoal que eu conheci, né, quando eu estava no Brasil, e compartilhar com vocês uma música para te abençoar, te encorajar, te edificar. Então vamos ouvir a canção de hoje. Da vida me fazem ver o que aqui dentro existe. Vou lhe dizer, luto pra conseguir, corro só pra fugir, faço o que posso, mas já não sou vencedor. Outra vez errei. O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Vivo nesta luta, mas eu sei. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Quando isto
isto acontece, consigo só sentir que minha fé desvanece, parece vai sumir. Mas compreendo então, sinto que apesar de errar, ainda assim consigo ter de Deus o amor que me dá perdão. Só assim consigo ir e me animo a prosseguir, crendo que a vitória certamente ainda virá, pois há um novo dia. Há um novo dia. Amém, né? Amém. Que Deus realmente possa te abençoar através dessa música. Eu estou numa série aqui com uma experiência que Daniel teve. E a gente encontra essa experiência no capítulo 6 de Daniel. Eu vou ler para você só alguns versículos que eu vou compartilhar com você. Eu não vou ler o capítulo inteiro, né? Que na primeira mensagem eu li o capítulo inteiro, né? Então eu vou ler só alguns versículos que dão o fundamento para aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje. A gente tá vendo que Daniel, ele... Deixa eu só compartilhar aqui o versículo que eu tenho. Daniel, nesse capítulo 6, é aquele capítulo conhecido dos leões, né? Dos leões, Daniel na cova dos leões, né? E nesse capítulo a gente aprende a respeito dos resultados de se buscar a Deus. Quando você realmente busca Deus, o que acontece? Essa foi a experiência do Daniel, né? Ele foi levado para a Babilônia, e o rei queria fazer dele o líder de todos os presidentes e sátrapas, né? E o pessoal com inveja, né? Nós precisamos derrubar esse cara, arrumar alguma coisa. E eles caçaram agora na lei do Daniel. Então vamos fazer o rei assinar um decreto que ninguém pode pedir nada para ninguém, nem outro Deus, a não ser para o rei. Quem fizer isso vai ser condenado à morte através dos leões. Então isso mostra, né, a primeira lição que a gente aprendeu é a integridade de vida. Daniel simplesmente fez, né, era um homem íntegro. Eles não conseguiram achar nada na vida de Daniel, nada de errado, né, na vida. E olha que eles devem ter fuçado, mas não conseguiram achar nada na vida de Daniel. Então essa é a primeira, integridade de vida. Quando você decide buscar a Deus, a tua vida vai ser diferente. A vida do crente, a vida do cristão tem que ser diferente. O cristão tem que ser mais honesto do que todo mundo. Ah, o fulano é honesto. Mas o cristão tem que ser honesto. Além do básico, a gente tem que ir um pouquinho além, né? Então o cristão tem que ter uma vida íntegra. O outro resultado foi a oposição do inimigo, né? Se você quiser viver piedosamente, diz Paulo a Timóteo, você vai ser perseguido. E hoje nós vamos ver o terceiro resultado, que é a coragem para enfrentar as dificuldades. Deixa eu ler o versículo para você. Versículo 10 é o primeiro, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, a escritura do rei, estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. E o versículo 16 até o 20, olha o que diz. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E essa é a palavra de Deus para você nesse instante, querido. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te pedimos que pela tua graça, pelo poder do teu Espírito, o Senhor fale conosco. Fale através de mim para cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor traga uma palavra de encorajamento, de edificação para elas, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse é o terceiro resultado de se buscar a Deus. Você busca a Deus, você vai ter uma vida íntegra. Você busca a Deus, você vai ter oposição. Você vai ter inimigo. Mas quando você busca a Deus, você vai ter coragem para enfrentar as dificuldades. Coragem para enfrentar as dificuldades. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, é que muitas vezes nós achamos que não temos condição de enfrentar esse tipo de situação. Quantas vezes você olha para certo, né? Eu de vez em quando cai na real, né? Eu recebi um livro da organização Portas Abertas, não sei se vocês conhecem aí no Brasil. Conhece, porque é do irmão André, né? Com várias histórias, né? O contrabandista de Deus, né? Que levava a Bíblia para tudo quanto é canto, né? Para os países comunistas, os países onde não podia entrar a Bíblia, ele contrabandeava a Bíblia, né? Uma história extraordinária, chamada Contrabandista de Deus, irmão André. Então eu recebi essa semana, eles doaram para a nossa igreja, né? 20 livretos que faz a lista dos países onde existe maior perseguição aos cristãos, né? O mais difícil de ser cristão, a lista dos países e como você deve orar por eles. É extremamente interessante, bonito no sentido de bem feito e bonito de ver que os irmãos lá estão aguentando firme, né? Mas muitas vezes você pensa, quando você lê um livro daquele, você fala assim, meu Deus, se eu estivesse naquela situação, será que eu teria coragem? Será que eu teria coragem para... Essa coragem, queridos, é uma coragem que vem de Deus. A gente tem que entender isso, que Deus é que vai capacitar a gente para enfrentar esse tipo de situação, porque nós não temos. Nós não temos em nós, né? Tem gente que tem gente que é peitudo e vai, faz, acontece, né? Mas eu olho para mim mesmo, tem que ser a graça de Deus. E Daniel está vendo o que está acontecendo. E sabe o risco que ele está correndo. Mas mesmo assim, sabendo do risco que ele estava correndo, quando soube que a escritura estava assinada, é engraçado, né? Porque normalmente a gente fala assim, ó, vou orar mais baixo, né? Fechar a janela. Eu fico lá na janela, com a mão estendida para a janela fechada, mas Jerusalém está lá. Eu vou dar um jeitinho. Daniel não deu jeitinho, ele simplesmente abriu a janela, estendeu as mãos e orou. E o pessoal estava lá, né? Tirando fotografia. Não tinha fotografia na época, né? Mas o pessoal estava lá, de olho nele. O que ele vai fazer? Sabendo que ele vai fazer alguma coisa. E o rei ordenou e Daniel foi lançado na cova dos leões. E o rei ficou mais preocupado do que o Daniel, né? Coitado do rei. Oh, gente, Daniel, cara bom, né? E o rei não quis comer, não quis música, não quis nada. Ele simplesmente continuou com as orações. Não chorou, não se desesperou. Confiou em Deus. E esse é o grande desafio para todos nós, queridos. Porque, querendo ou não, quando você decide seguir a Deus, quando você decide fazer aquilo que Deus quer que você faça, você vai ter oposição. É o resultado de buscar a Deus. Você busca a Deus, você vai ter uma vida íntegra e você vai ter oposição. É garantido.
ou então você está fazendo alguma coisa que não está certa. Você vai ter oposição. Vai ser a tua vida vai ser um pouquinho mais complicada do que a vida dos outros. Um pouquinho mais difícil, vai ter que falar a verdade, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ser complicado. E vai ser complicado nas pequenas coisas e vai ser complicado nas grandes coisas. Para alguns de nós, vai ser simplesmente a chacota das pessoas. A perseguição vai ser simplesmente a chacota. Então, ter coragem para quê? Para fazer uma piada na escola, no trabalho. Ah, você é crente, crente faz isso, crente faz aquilo. Ah, você não faz isso, você não faz aquilo. Ah, ele é crente, ele é crente, ele é crente. Muita gente vai ter só isso. Então, ter coragem nessa situação não é tão complicado. Algumas pessoas vão ter problema de relacionamento. Aí já começa a ficar mais complicado. Ter coragem de ser cristão, de seguir a Deus, de obedecer a Deus. Quando relacionamentos são quebrados, a coisa começa a complicar. Tem gente que vai ter problema no trabalho ou na família por causa disso. Né? A gente conhece histórias, mas não precisa ir muito longe. Eu tive uma menina, quando eu era pastor lá da Nona Presbiteriana em Belo Horizonte. Eu tinha uma menina que ela ia escondida para a igreja. Ela falou, meus pais não sabem que eu estou aqui. Eles acham que eu estou com as minhas amigas em algum lugar aí, batendo perna, indo para a loja, para o shopping. Eles não sabem. Eu simplesmente saio de casa, escondo minha Bíblia. Então tem gente que enfrenta esse tipo de situação. Esposas que os maridos não sabem que elas estão indo para a reunião das senhoras orar. Se eu souber, o pau vai quebrar. Então, a coisa começa, né? Em outros países tem certas, né, coisa. Aí começa o problema, né? Que você pode perder o emprego. Pode perder o emprego. Né? A minha esposa Marta, ela lembra quando ela se tornou cristã, ela trabalhava no escritório de contabilidade, advocacia, uma coisa grande lá em Manhattan, em Nova York, uma coisa grande, né? Bem de vida, aquele negócio todo. E ela se tornou cristã, porque o patrão era judeu. Ela pegou uma Bíblia e deu de presente para ele, perdeu o emprego por causa que deu a Bíblia de presente para ele. Coisas que, né, o emprego vai ser arriscado. Porque você, um cristão, você fala, eu não vou poder fazer isso. Eu não faço isso. A gente está vendo isso no esporte. Né? Os clubes tentando socar a goela abaixo certas posições políticas, sociais. E os jogadores lá, coitado, tem jogador que tem coragem de falar, olha, eu não vou mexer com isso, né? Essa semana para trás aí, os jogadores de Tampa, né? Eles estavam fazendo o Pride Moment, né? Queria as cores, não sei o que, as bandeiras. Os jogadores falaram, eu não vou envolver com isso não. Minha religião não permite, né? E não envolveram. Mas cria o problema. Vão ser perseguidos, mas tem que ter coragem. E Deus vai dar coragem para a pessoa enfrentar. Então tem problema de relacionamento, tem problema na família, tem problema no trabalho. E certos lugares, como eu compartilhei com você, com esse livreto do Portas Abertas, em certos lugares você tem problema de vida, você arrisca a vida. É o caso do Daniel aqui. Você tem que ter coragem porque a tua vida está em jogo. Não é um relacionamento, não é uma chacota, não é aguentar uma piadinha, ou a piadinha, né? Tem hora que fala. Não é isso, não é perder o lugar na família. É a vida. E não é só a vida, é o sofrimento de como você vai perder a vida. Porque muitas vezes não é só perder a vida. É o sofrimento nessa perda. É a dor, é a punição. E a pessoa tem que ter coragem para fazer isso.
E Daniel mostrou uma coragem extrema. Essa coragem, queridos, é uma coragem que vem de Deus. Nós não temos esse tipo de coragem em nós mesmos. Deixa eu ler um versículo para você, conhecido. 2 Timóteo 1,7. Olha o que Paulo escreve. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia. É Deus que dá o espírito. Que tipo de espírito Deus nos dá? Ele nos dá um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. É esse o espírito que Deus nos dá. É uma dádiva de Deus, é a presença de Deus. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, olha, vocês vão ser levados para as sinagogas, vão ser levados diante dos tribunais, mas não fica tranquilo, porque o Espírito vai te dar sabedoria, vai te dar palavras para falar e para responder. O Espírito vai capacitar você. Então nós temos que confiar em Deus, queridos. Quando falamos de coragem, não é a nossa coragem pessoal, nós somos os corajosos, nós é que temos que aguentar o tranco e não sei o quê, nós, eu, não. Deus vai te capacitar. Se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. E se você está disposto a seguir e a buscar a Deus, Deus vai permitir perseguição, mas Ele vai te dar coragem para enfrentar os tempos difíceis, os vendavais da vida. E é extremamente importante que a gente entenda isso, porque isso conforta o nosso coração. Meu Senhor, eu fico pensando, eu não teria coragem. É verdade. Eu não teria, você não teria, muita gente não teria coragem de ir até as últimas consequências. Mas é porque nós não temos essa capacidade, queridos. Essa coragem para enfrentar esse tipo de situação é uma coragem que vem de Deus para a nossa vida. É uma coragem que vem de Deus para a nossa vida, vem do Espírito. E esse Espírito é doado. A gente não faz nada para merecer, a gente não faz nada para conseguir, não se compra esse Espírito. Ele é doado, é uma dádiva de Deus. Deus não tem dado o espírito de covardia, mas tem dado o espírito, isso que Paulo está falando. Tem dado o espírito de poder, de amor e de mudança. É esse espírito, ele é doado por Deus. É a capacidade que Deus nos dá, é a presença de Deus na nossa vida, nos dando condição para enfrentar aquela situação e continuar sendo fiel a Deus. Esse é o objetivo. Então, por isso que é importante a gente vai passar por esse tipo de situação, vai, querido. Você vai passar, eu vou passar. Às vezes pouco, Deus tem sido extremamente misericordioso para conosco. Às vezes nós não estamos sofrendo perseguição porque nós não estamos fazendo a coisa do jeito que devia fazer. Tem isso também, né? Mas Deus tem sido misericordioso para muitos de nós. Né? A vida tranquila, né? Trabalho, família, tem sido uma bênção e você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem te dado. E ao mesmo tempo orar por aqueles irmãos que estão passando por aquela dificuldade e aquela luta, estão sofrendo, perdendo família por causa da fé em Cristo. Mas nós temos sido abençoados, queridos. Eu aqui nos Estados Unidos, nós aqui nos Estados Unidos, né? Se você está no Brasil, né? Nós temos sido abençoados. Né? A perseguição ainda não chegou no sangue, né? Como diz o escritor no Novo Testamento. Né? Os problemas ainda não chegaram no sangue para a gente. Graças a Deus. Deus tem sido bom. Mas isso quer dizer que nós precisamos continuar a buscar a Deus. E se a gente buscar a Deus, mais cedo ou mais tarde, provação virá, perseguição virá. E nós temos que ter coragem. E vamos ter coragem não porque nós somos bons, nós somos
nós fazemos isso, fazemos aquilo. Não vamos ter coragem, porque Deus vai nos capacitar a enfrentar as dificuldades. A enfrentar as dificuldades. E essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo exemplo de Daniel. Pela disposição. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez através da vida dele. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade de buscar o Senhor. Mesmo sabendo que vamos enfrentar oposição. E pedimos que o Senhor nos dê coragem quando a oposição vier. Para que a gente seja fiel e dê um testemunho daquilo que cremos, Senhor Deus. Dá graça a cada um de nós. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Eu gostaria de realmente incentivar você a compartilhar esse vídeo. Talvez você conheça alguém que está passando por uma situação que precisa ouvir uma palavra dessa. Manda o vídeo para ele. Compartilha. E não se esqueça, durante a semana eu tenho um Pingo de Prosa, que é nesse canal mesmo que você está assistindo esse vídeo, um Pingo de Prosa. É uma meditação curtinha, 3, 4 minutinhos, curtinha, na hora do almoço, de segunda a sexta, para te abençoar durante a semana. E aí no final de semana a gente volta aqui. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.